outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Saúde pública, um tema central no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado, onde existem instituições que fazem muito. É o caso do Hospital de Clínicas de Ijuí, antigo Hospital de Caridade, que é um exemplo disso. São 90 anos de história, atendendo mais de 280 municípios, com serviços de alta complexidade em áreas como oncologia, cardiologia, neurologia, uma referência regional que atende pelo SUS em 80% dos casos e que também tem enfrentado seus desafios para manter a sustentabilidade de um sistema como o brasileiro que é cheio de contradições. Essa experiência do HCI, portanto, merece um outro olhar, como pede o nome do nosso programa. Nos últimos anos, a gestão do hospital tem buscado reequilibrar as contas, modernizar a sua estrutura, iniciativas de parceria com a comunidade, projetos estratégicos, vem transformando a realidade daquela instituição e o HCI é hoje, portanto, uma referência vinda lá do nosso interior do Rio Grande, uma referência em reputação e posicionamento também. E o nosso convidado é o médico e presidente do hospital, o Dr. Douglas Prestes Ugeri, um dos líderes desse processo de reinvenção do hospital. Então a gente vai falar de gestão, de saúde pública, de comunidade, de futuro também de uma instituição que é patrimônio lá do todo o noroeste gaúcho e do nosso Rio Grande. Bom dia, Dr. Douglas. Bom dia, Kleber. É uma satisfação conversar contigo. E uma satisfação falar sobre o hospital, que é algo que eu gosto tanto. Eu sei disso. E coisa boa, doutor, porque sabe que às vezes tudo na vida é redoma, né? E a capital aqui tem suas redomas também. E tem instituições e experiências que às vezes, desde cá, a gente não conhece tanto quanto deveria, como é o caso do HCI. Eu queria te pedir primeiro isso, nos explica, doutor, como está, o que é o Hospital de Clínicas de Ijuí hoje, nesses 90 anos aí de história. Para você ter uma ideia, eu fiz a minha especialização em nefrologia aqui na Santa Casa de Porto Alegre. Eu não sabia que Ijuí fazia transplante renal, que era a minha área, e faz transplante desde 1994. Isso para mostrar a importância do nosso hospital. Hoje somos referência para cerca de 3,6 milhões de gaúchos, temos 283 municípios que têm alguma referência médica para o nosso HCI. Então é um motivo de orgulho para mim. Eu não posso falar como presidente do hospital, porque, queira ou não, é uma satisfação estar à frente de uma instituição que tem 1.200 funcionários, tem 283 médicos do corpo clínico, tem agora a Faculdade de Medicina juntamente com a Unijuí, temos residência em diversas áreas, além de médicas, não médicas, temos residência multidisciplinar, porque o nosso objetivo, além da gestão, sempre foi integrar saúde e educação. Toda vez que a saúde e a educação estão juntos, com certeza uma instituição vai ter resultado sempre. E o senhor assumiu lá a presidência num momento desafiador da história, com a perda do presidente de então, plena pandemia. Como é que foi esse início lá, quando o senhor pegou Foi desafio? O pior momento que eu tive na minha vida, porque eu tinha 39, 40 anos de idade, a gente foi numa eleição que foi extremamente difícil. E o Paulo Stum... processo eletivo. 5 votos nós conseguimos ganhar por 297 a 292. Quem é que elege? São os associados. Na época tinha em torno de 600 associados, hoje somos 1.040 associados. E coube ao Paulo Stum assumir, e 3 meses depois ele veio a falecer de Covid. E também o Jaime Gislene, que era o primeiro tesoureiro, que eram as pessoas mais importantes nessa sucessão, eram mais experientes, vieram a falecer. E na época os dois. Não sabia do outro também. E na época toda a diretoria ficou com Covid. Eu já tinha tido Covid, eu tive Covid 5 vezes, né? Porque a parte que quando aconteceu o Covid, eu fui o médico que resolveu atender todos os Covid sozinho. No peito e na raça. Porque como a gente não cansa de dizer assim, ó, o bombeiro quando ele vai pra rua, ele tem risco de morrer. O policial, quando vai para a rua, tem o risco de morrer. Aquele momento, eles chamaram os médicos dos profissionais da saúde. Quem correu, infelizmente, não passou bem na parte da história. Mas quem estava ali
sabe que sofreu, sabe que foi muito complicado, mas com certeza a gente fez a nossa parte e os resultados apareceram. A tua missão te chamou. E daí assumimos a diretoria. O hospital... Aí tocou a ti, então, Sim. Com a perda dos dois. E o hospital estava num momento bem difícil, um momento onde a reputação, que a gente tanto fala, estava denegrida, com interesses. E o nosso maior objetivo, antes de tudo, foi melhorar a imagem da instituição. Eu tinha uma frase que eu falo bastante, que o hospital deixar de ser hospitaleco e virar uma instituição séria e que vai pensar cada vez mais no futuro. Isso a gente fez. A gente começou com gestão, principalmente. A gente é agora uma empresa, que eu não canso de falar, com viés de saúde. O que é viés de saúde? Entre uma vida e gastar, a gente sempre vai gastar para salvar uma vida. Mas a gente tem que tratar como uma empresa o hospital. Os gargalos fechar e fazer com que a instituição cresça cada vez mais. Somos hoje a segunda maior instituição do interior do estado do Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo é sempre crescer mais e nos tornarmos a maior instituição do interior do estado do Rio Grande do Sul. Entrevistei aqui algumas semanas o Dr. Júlio Matos, né, da Santa Casa, e ele fala do papel dos hospitais, mas que às vezes, especialmente para o hospital público, um dos principais problemas é a gestão, né? Porque não adianta só verba e tal, se não tiver gestão, processo. Então, imagino estabelecer isso no hospital, né? Primeiro a gente tem que mudar o pensamento de toda a diretoria, de todos os colaboradores, para que o hospital não seja... A cultura, né? A cultura de o dinheiro público não é de ninguém. Não, dinheiro público alguém vai gastar. Então, o hospital que nem o nosso, uma tomografia não pode ser... faz uma tomografia. Uma ressonância, faz uma ressonância. Não. Existe todo um protocolo e uma necessidade ou não de fazer determinado procedimento. E um grande diferencial do nosso hospital, todo o corpo clínico é especialista. Não entra no corpo clínico da instituição médica que não é especialista. Isso dá um divisor de melhoria na qualidade dos profissionais. Que às vezes, infelizmente, cada vez que tu tem uma qualidade pior de formação, tu busca no exame complementar a tua score, a tua segurança. Então, assim, o profissional com maior bagagem, com maior sabedoria, ele não pede tanto exame, ele confia no seu diagnóstico. E isso a gente não cansa de fazer. Por isso que eu digo da educação. Educação, educação, educação. Inclusive para os médicos. Para os médicos. Para ter essa compreensão. E a cultura do médico, né? O médico, ele é o ser mais importante, mas com certeza ele precisa ser bom para a instituição e para o paciente. Nós mudamos todos os processos da nossa instituição. A maioria dos profissionais ganhavam valores fixos. Hoje a gente trabalha com produtividade. A produtividade gera o quê? Número de consultas, número de procedimentos. Quem ganha é o paciente, quem ganha é a instituição e quem ganha é o médico que trabalha. Então o hospital cresce e principalmente a comunidade ganha com isso. O senhor mexeu na produtividade. Então, como é que foi esse processo de gestão? O senhor trouxe uma consultoria? Como é que foi essa caminhada aí? Primeiro, a gente tem de casa, né? Eu tenho de casa essa questão da gestão. Da gestão. A gente contratou um administrador com bastante experiência, que é o Jefferson Pereira. Profissionalizou. Mudamos toda a equipe, que é o que eu não canso de falar, que tudo que dá errado é minha culpa. O presidente é o culpado. Na última linha é isso. Então, assim, porque nós que escolhemos as pessoas que estão lá. E a gente contratou também a consultoria, que é de uma empresa também, a Dom Cabral, para nos ajudar a gestão, ajudar a planejamento estratégico, processos, compliance. A gente começou a organizar uma instituição que, como várias empresas, às vezes estão ultrapassadas, que não é o erro. O passado trabalhava desse jeito. Acumulou desse jeito. E agora a gente está num novo momento. Um momento de seriedade, de transparência. O HCI tinha uma frase que o HCI era da comunidade, mas ninguém sabia o que acontecia. Nós abrimos todos os valores, o que o HCI deve, deixava de dever, para quem devia, e nós começamos a mostrar para a comunidade, a gente trouxe membros da comunidade para dentro, para ter ideias. O que vocês nos dão de ideias para melhorar a instituição? E cada vez mais que tu agrega pessoas da comunidade, tu dá potência, palavra, valor para a nossa instituição. Né? Pertencimento. E o HCI mudou. O HCI mudou o pensamento, mudou a visão que todo mundo tem da nossa instituição. Pouco tempo, né, doutor? 4 anos. 4 anos. É pouco tempo para mudar a cultura, mudar o processo, mudar a visão. Só que eu tenho na minha mente que nós seremos o maior hospital do interior do estado do Rio Grande do Sul. Olha aí. E o que quando a gente bota uma ideia e a gente confia, eu confio muito no nosso hospital, sabe? Eu tenho um amor pelo hospital, pelos nossos colaboradores,
pelo corpo clínico, eu sei que nós seremos. Esse que é o diferencial, eu acho. E qual foi essa migração financeira, doutor, da dificuldade que o senhor pegou lá no começo para caminhar para um equilíbrio? São vários problemas, assim. O hospital, ele, como às vezes, infelizmente, quem não tem dono é tratado como, o dinheiro vem, o dinheiro aparece. E nós começamos a ver gargalos na instituição que todo mundo ganhava, menos o hospital. Desde pesquisa clínica, desde estacionamento, tudo a gente começou a trazer para a gestão do hospital. Porque eu cito um exemplo. Se o hospital fosse meu, o que dá resultado eu não ia terceirizar. Então a gente não terceiriza. E por que as instituições terceirizam? Às vezes por interesses. Então assim, o meu maior interesse é a instituição. Então, todos os nossos colaboradores tratam hoje, eles têm um pertencimento, um orgulho de ser do HCI, o que não tinha antigamente. E quando a gente tem esse orgulho, a gente quer que a instituição cresça. Então, eu vejo que dá resultado, não. Isso aqui nós vamos administrar e vamos fazer o nosso hospital crescer. É esse caminho, assim, ó. E sem falar em toda a gestão. Processos, nossos processos eram muito antigos. A gente brigou muito na questão da informatização, de segurança digital. As pessoas não veem isso. Eu tinha o meu maior medo, isso que eu sou médico, era segurança digital. Que todos os nossos dados, tudo está hoje nas nuvens, como a gente diz. Então, a gente trabalhou muito, a gente gastou muito em segurança digital, porque a gente precisa ter um hospital que não pense agora. A gente está pensando para daqui 20 anos. Todo o nosso planejamento não é para hoje. O nosso conselho, a gente aprendeu muito, estudou muito. O conselho é o guardião do hospital. Então, a gente não pensa hoje. O conselho pensa o futuro. Então, a gente sabe que o nosso futuro vai ser muito bom. Quando a gente senta no hospital, doutor, para algum atendimento, um hospital maior, como HCI e tal, só no banco de espera a gente vê a quantidade de processos que devem envolver a gestão do estacionamento, a lavanderia, ao refeitório, a enfermeira, as clínicas. É um negócio que não é... Estudos mostram que só mais difícil que a questão num hospital é num aeroporto. Porque toda vez que tu vai fazer uma obra, por exemplo, nós somos um canteiro de obra, o hospital não para. Tu não vai parar de fazer cirurgia se tu vai mudar o bloco cirúrgico. A emergência está em reforma, ela não para. Ela muda todo o gerenciamento, o sistema, mas ela não para. A lavanderia não para. E o nosso administrador fala uma frase que eu sempre falo, que se chegar no melhor hotel do mundo hoje, às 3 da manhã, vai ter no máximo 20 pessoas trabalhando. No hospital vai ter centenas de pessoas trabalhando 24 horas por dia. O custo é muito alto. O custo de manter profissionais com qualidade é muito alto. Para se ter uma ideia, nós temos plantões presenciais de médicos e sobreaviso em todas as áreas. E às vezes as pessoas me questionam, né? Mas para que pagar determinado sobreaviso? Porque se algum familiar teu precisar, nós vamos ter ele lá. Então, assim, o hospital foi criado para fazer saúde, para atender com qualidade. E é isso que ele foi criado há 90 anos. Fizemos agora dia 19 de junho. E é para isso que o nosso legado vai ser. Sempre a qualidade no atendimento. A gente erra de vez em quando, ninguém é perfeito. Não tem como, né? Mas, com certeza, a gente está aparecendo cada vez mais e saindo da bolha que a gente fala que é a nossa região. A gente não adianta ser bom para nós, a gente tem que mostrar que a gente é bom também. É aquilo que se diz em comunicação, né, doutor? Quem você é, quem você diz que é e quem as pessoas acham que você é, né? É um processo de comunicação também e que agrega valor, que gera valor na última linha. Doutor, eu estava olhando aqui, né? 80% de SUS, né? Imagino que essa conta por si só não fecha, né? Como é que vocês correm atrás desse desafio? O que a gente fala muito, primeiro a gente mudou. Antigamente o hospital considerava todos os culpados, eram todos os entes federais, estaduais, municipais. Não, o primeiro culpado era a nossa gestão. Organizar processos. Eu cito como exemplo, nós fomos uma unidade de AVC, um centro de AVC. Nós sempre atendemos AVC. E a gente nunca fez projeto nenhum para virar uma unidade de AVC que recebia um recurso a mais do governo federal. Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar com as especialidades, trabalhar com o sistema e principalmente com a eficiência operacional. Nós médicos, a gente não aprende isso na faculdade. A gente não entende, e a maioria das pessoas não entendem, que se tu tiver um leito do SUS e ele ficar com um paciente 30 dias, ele está em uma IH.
que é um quadradinho. Se tu colocar 10 pacientes lá, são 10 AIHs. Teoricamente, tu recebe 10 vezes mais. O que a gente tinha? Uma média de internação 6,3 dias por paciente. Hoje é 4,2. Isso aumenta a produção em 30%. Quer dizer que vocês dão alta antes? Não, a gente resolve o problema. A função do hospital... antes. A função do hospital é o paciente chegar, tu resolver o problema dele e o paciente ir embora. Tem uma pesquisa que perguntou o que o paciente queria na emergência. Televisão, café, rádio. Não, ele quer agilidade no atendimento. O paciente ele não quer ter benesses. Ele quer ser atendido, resolver problema com rapidez e dar alta. E é isso que nós buscamos. Tanto que a gente tem um dos nossos programas, o HCI Comunidade, a gente teve em São Luís Gonzaga, Alegrete, que é para nós ter uma parceria com as outras instituições para o paciente chegar melhor, a gente resolver o problema do paciente com uma alta complexidade e ele retornar. Então, essa eficiência operacional, com o mesmo número de leitos, nós aumentamos em 50% os pacientes da hemodinâmica, a produção da hemodinâmica, bloco cirúrgico 30% a mais, internação 30% a mais. Por quê? Tudo se busca eficiência operacional. E quem sai ganhando principalmente é o paciente, que não fica tanto tempo internado e se resolve. Ô, doutor, o que vocês têm lá de alta complexidade? O que se destaca mais? O nosso carro-chefe é o CACON, né? Que é o único centro de alta complexidade de oncologia do interior do estado. Qual a diferença dos não CACONs para os CACONs? Nós temos... O que é CACON? Centro de alta complexidade em oncologia. Em oncologia. Daí existem os UNACONs, que são unidades. Para se ter uma ideia, no Rio Grande do Sul tem a Santa Casa, o Conceição e nós como CACON. E Juí, a gente é o único do interior do estado. Então, nós temos todo um leque operacional. Nem Passo Fundo? Não. O Passo Fundo é UNACON também. Então, nós temos a braquiterapia, que por sinal está chegando um aparelho novo. Radioterapia e todas as especialidades oncológicas. Cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião torácico, todas as áreas. O INCOR, que é um Instituto de Cardiologia, nós temos também, onde realizamos cirurgias cardíacas, todos os procedimentos, hemodinâmica, onde temos 2 aparelhos novos de hemodinâmica, cirurgia vascular também, que nós somos referência para grande parte do Rio Grande do Sul. Eu não posso esquecer da minha área, né? A nefrologia, que nós hemodiálise, transplante renal, diálise peritoneal, UTI, que também é minha área também, estamos aumentando, temos 20 leitos e agora, graças ao apoio do governo do estado, iremos para 30 leitos adulto. Então, iremos melhorar a nossa capacidade operacional, que é o que a gente quer, e com certeza nós vamos trabalhar e atender cada vez mais. Muito bem. Ô, doutor, e agora me conta, mão de obra lá em Juí, né? Médico e todo o corpo profissional de um hospital desse. Qual é o desafio de manter essas equipes qualificadas lá no interior? Assim, a Faculdade de Medicina ajudou bastante, né? Da Unigia, eu sou professor da Faculdade de Medicina também. A residência médica, que eu sou coordenador desde que eu cheguei, desde 2011, onde temos a formação de diversos especialistas, clínica médica, cirurgia geral, radioterapia, radiologia, diagnóstico por imagem, psiquiatria, pediatria, cardiologia. Então, os profissionais que se destacam, a gente já segura. Esse é um diferencial nosso. Perfeito. E principalmente os profissionais da nossa região. Às vezes... Que querem estabelecer vida ali. Tem as pessoas que gostam da capital e tem as pessoas que gostam do interior. Gostam, E o profissional ele tem que ter o quê? Uma estrutura adequada para trabalhar. E isso a gente fornece. É o que nós estamos cada vez mais trabalhando. Fornecer uma estrutura adequada para o profissional atender, trabalhar em Juí, desenvolver todo o ápice da sua profissão. E agora a gente está buscando isso também nas outras áreas não médicas. Fisioterapia, odonto, enfermagem, onde temos a especialização, a residência em não médica, né, multidisciplinar, onde os melhores profissionais, a instituição fica com eles. Então, a gente é um formador de especialistas. Isso faz com que, graças a isso, a gente não tenha deficiência de profissionais. E a gente até forma profissionais para outras instituições. E, doutor, e a relação com os planos de saúde? Em que pé está isso? Públicos, privados, enfim? O SUS, é o nosso deles, o nosso maior plano, mas para se ter uma ideia, a gente atende cerca de 79% SUS. Desse 79% que a gente tem, 52% da receita
48% vem dos outros 21%, que são os convênios e os particulares. Existe um hospital da Unimed lá, que é próprio da instituição, mas eles compram serviços nossos, que desde a radioterapia, desde as nossas, principalmente Instituto de Cardiologia, na hemodinâmica, e o nosso maior plano de saúde é o IP. E o IP? Como é que tá? O IP, assim, ó, para nós ele é muito bom, mas teve todos esses problemas. Infelizmente, as instituições, principalmente as maiores, nós sofremos muito, porque, queira ou não, a gente tinha um carro-chefe de não internar paciente, a gente fazia muito procedimento ambulatorial, e essa mudança atingiu seriamente a nossa instituição. Mas a gente não pode ficar chorando pelo leite derramado. A gente precisa se reorganizar e trabalhar com essa nova gestão do IP. Então, a gente busca o quê? A gente busca outros focos, outros modos e, principalmente, mostrar que o HCI é estar de portas abertas para o IP. Nós somos um IP global, fazendo todos os procedimentos, tudo lá. Internação. Também. Tudo. Só que o problema é o histórico do HCI, que era considerado uma instituição pública. E ela não é pública, ela é filantrópica. E como qualquer instituição filantrópica, ela tem um contrato com o governo do estado, um contrato com o SUS que a gente tem que cumprir. E toda vez que tu passa por esse contrato, tu não recebe por isso. E às vezes a população, os gestores municipais não entendem. Se eu tenho contratualizado 50 cirurgias por mês, são 50 cirurgias. Se eu fizer 51, quem paga é o próprio hospital. Problema teu. Antigamente, a gente tinha 54 cirurgias gerais contratualizadas, nós fazíamos 220. Eita. Quem pagava isso a conta é o hospital. Então o hospital não tinha resultado. Controle. Então agora nós temos controle. Queremos melhorar? Sim, a gente quer crescer mais. Mas vai até no limite. Ao limite. A nossa taxa de ocupação gira em torno de 85%. Então as pessoas pensam, mas quer dizer que tem leite sobrando. Existe a alta, tem o momento da limpeza. O paciente clínico não pode internar no cirúrgico. Criança não pode internar no adulto. Gineco não pode... Então, assim, não é assim que funciona. Não é tão simples. Não é como as pessoas acham que é. Infelizmente, eu acho felizmente... ela dá bastante trabalho. Mas toda vez que alinha, o hospital dá resultado. Nós estamos há 4 anos dando resultado. É uma orquestra. Tem fila de espera de alguma coisa? A nossa maior fila de espera hoje, acredito que seja na radioterapia, que são 15 dias para iniciar a radioterapia. Em novembro, dezembro, vai chegar um novo acelerador linear. Então, vai zerar essa fila. A parte da cardiologia, os procedimentos da hemodinâmica, ficou represado não para nós. Toda a pandemia represou muito o procedimento. Porque tudo virou Covid, né? A gente tinha 40 leitos de UTI, 40 leitos que só tinha paciente Covid. Então, todo o procedimento eletivo foi represado. E agora, com esse novo aparelho que inauguramos fazem 30 dias, a gente duplicou a capacidade de atendimento. E com o aumento da sala de recuperação, com o aumento da UTI, a tendência é a gente triplicar a quantidade de procedimentos. E com certeza a gente vai começar a trabalhar e atender mais ainda. Qual a previsão? Final do ano, a inauguração da nova UTI e a inauguração da nova sala de recuperação e bloco cirúrgico. O doutor, foi autorizado pelo Ministério da Saúde a criar um centro pediátrico integral com UTI infantil, né? Também. O que esse projeto representa para o hospital e para a região até? Eu vou dar um exemplo. Desde sexta-feira nós estávamos com uma criança na sala de emergência que a gente não tinha leito para essa criança. Hoje ela conseguiu um leito em Bagé. Então a gente não tinha. Tinha antigamente uma UTI pediátrica, que antigamente era uma UTI neonatal e pediátrica juntos. A UTI pediátrica foi para Santa Rosa e nós ficamos com a neonatal. Neonatal é até 29 dias de vida. Então, toda criança que precisava de atendimento era uma correria na nossa região e no nosso hospital. Agora a gente buscava um hospital do câncer infantil e teremos um centro de atendimento a criança e adolescente multidisciplinar. Daí a gente tem o nome do Maurício de Souza, que ele aceitou, e o hospital e o centro vai ser todo temático da Turma da Mônica. Que bonito. Então serão 15 leitos de internação, unidade infusional, uma UTI pediátrica com 10 leitos, ambulatórios, e o que a gente tem de diferente também é assim que nós vamos englobar todas as áreas. Então acredito que será o único do interior do estado do Rio Grande do Sul. É um projeto que será um sonho, é um sonho da nossa instituição. E é um sonho que está se tornando realidade. Semana que
A gente vai ir para Brasília toda semana, quase, uma vez por mês, para organizar todos os trâmites. A gente tem que agradecer ao governo do estado também, a secretária Rita sempre apoiou a nossa equipe. E a gente está junto ao Ministério da Saúde e esse sonho já é uma realidade. Se tudo der certo, 2027 nós estaremos atendendo as nossas crianças da nossa região. Que bonito isso. Vocês têm lá também a campanha Empresa Amiga, né? Eu queria entender isso, né? A participação da comunidade, quanto ela é essencial para esse modelo novo do HCI. O Dr. Júlio aqui também relatou, né, a questão das doações. Das verbas parlamentares. Como é que são esses financiamentos extraordinários aí? As verbas parlamentares a gente sempre buscou e antigamente era usada para, entre aspas, pagar contas, né? Hoje não. Toda a verba parlamentar é para investir. Porque como eu venho de uma família de empresário, não adianta tu pagar contas se tu continuar dando prejuízo. Então a gente mudou essa gestão a partir do momento que a gente começou a investir e entender aonde investir também, né? Eu dou um exemplo de um agricultor, eu gosto de dar esse exemplo. É a mesma coisa eu ter 10 hectares e ganhar uma colheitadeira. Ela vai me dar prejuízo. Não adianta eu ter uma colheitadeira. E porque ela tem a manutenção, ela tem um operador. E a gente ganhar um aparelho, entre aspas, do governo do estado ou federal, a gente faz um projeto, o hospital ganha, conquista esse aparelho. E se eu não souber no que, e se tem uma área de abrangência e se dá resultado, não adianta eu ter esse aparelho. Então tudo é feito com gestão. E tudo é feito com planejamento desde que nós entramos. E a empresa amiga é doação mesmo, assim, ó. São empresas que... Benfeitores. Não tem nenhum ganho secundário, ele não tem a dedução de imposto de renda, não. Ele quer investir na instituição. Isso, primeiro, a gente teve que mudar a nossa reputação. O hospital, primeiro, tinha que ser um hospital confiável e transparente. Perfeito. Ter compliance, ter um planejamento estratégico, ter pessoas com seriedade na gestão. E aí começou a dar resultado. Para se ter uma ideia, só a rede de farmácia São João doou 2 milhões para o HCI. Prefeituras da região doaram, prefeituras pequenas, imagine, prefeitura de Augusto Pestana, Bozano, de Coronel Barros, doaram leitos. E a gente reformou uma unidade com 14 quartos e 29 leitos. Toda foi reformada, toda tem frigobar, climatização, camas novas, para o paciente do SUS. E as pessoas iam na rede social e diziam, não é do SUS, isso é convênio particular. Não é do SUS. Porque não é porque é do SUS que não tem que ser bem tratado. E é isso que a gente está mudando. Mudando o hospital, mudando a visão do hospital e mudando a questão que o hospital dá prejuízo, que sempre dá errado. Não, o hospital dá sempre certo. Até a mudança de nome teve por trás esse reposicionamento, né? Que caridade é sinônimo de eu vou te dar alguma coisa. E o que é o Clínicas? Por exemplo, eu falo do caridade. O hospital não faz caridade. Mas vocês não atendem o SUS? Sim, o SUS paga. O SUS não é de graça. Ele é um valor menor do que a gente devia ganhar? Ok, pode ser que sim, mas não é uma caridade. Então a gente não tem que fornecer um serviço meia boca, entre aspas. A gente fornece um serviço de qualidade. E a gente fez uma pesquisa da população. Botava um hospital sujo, lotado, em um hospital limpo e certinho. Qual que era o caridade, qual que era o Clínicas? 100% o caridade é o sujo, lotado, e o Clínicas era o limpinho. Então a gente tudo foi estudando para mudar o nosso posicionamento perante ao Estado e principalmente perante os nossos pacientes. E o público local lá também. Tudo. Doutor, o senhor certamente é um apaixonado por esse desafio, né? Como médico e como gestor também, né? Imagina o tamanho disso, o tamanho desse desafio diário, né? As pessoas ficam bravas que eu falo uma frase que eu sou meio grosso de vez em quando, né? Eu nasci... O senhor é do campo também, né? Eu nasci entre Giz, mas eu falo que meu pai e minha mãe me criaram para ser touro, não terneiro. Então, boa. Eu gosto de desafio e eu não iria entrar nesse desafio se eu não acreditasse no nosso hospital. E principalmente quem conhece o hospital, quem já foi lá, se apaixona pelo hospital. Porque o HCI, eu digo, é uma maravilha, uma joia da nossa região. É algo assim, com uma cidade do tamanho de Juí, que tem 90 mil habitantes. Nós sermos referência para 3,6 milhões de gaúchos, não é para pouca coisa. Isso. Então, assim, dá um orgulho, mas dá um certo medo, né? Uma preocupação de sempre fazer o certo. E isso, graças a Deus, vem da minha família, né? A gente sempre pensa o que é o certo. Não existe meio certo ou quase certo. É o certo ou o errado.
O certo pode, às vezes, não agradar muitas pessoas. Normalmente, né? E que bom que não agrada, né? Por isso que a gente está numa democracia. A vida, isso aí. E imagino a equipe também que o senhor deve ter montado para levar contigo essa caminhada aí, né? A nossa equipe, a gente tem do conselho, vice-presidente Sagave, tem o Viesli, a Liane Gislene, tem o Evaldir, tem também o Scapini, que são os nossos carro-chefe, mas tem os nossos diretores operacionais, né? Então, a gente escolhe as pessoas que confia e graças a eles e graças a muita lealdade, que é uma palavra que eu acho muito importante. É bonito. Não adianta tu ter um profissional adequado se ele não é leal aos princípios e principalmente leal à empresa. E a nossa empresa é o HCI e graças a toda essa conjuntura está dando resultado e está tendo sucesso. Dr. Douglas, presidente do Hospital de Clínicas de Ijuí. Parabéns, que lindo essa... É apaixonante de ouvir. Imagina de viver lá. É legal viver. Dia a dia. Obrigado. Eu que agradeço. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.